As perspectivas futuras para a taxa de câmbio do par Libra-Euro poderiam prejudicar a atração das exportações portuguesas para os consumidores britânicos. André, a saída do Reino Unido da União Europeia tem sido o principal tema para economistas e investidores durante 2016. Qual será o impacto da Brexit sobre os outros países europeus? Primeiramente, eu gostaria de deixar claro que esta é minha opinião pessoal e não reflete a posição do Banco de Portugal. Respondendo à sua pergunta, eu acredito que seja quase unânime o argumento de que a Brexit terá impacto sobre outras economias do bloco. A questão é, qual será a direção, a extensão e a escala desse impacto? No curto prazo, como ainda não sabemos ao certo o que a saída do Reino Unido significa, os efeitos ainda são muito incertos e poderiam gerar dúvidas sobre o ambiente futuro. Nesse sentido, os agentes econômicos devem agir com muita cautela em se tratando de consumo e investimento. No médio prazo, primeiramente, tudo vai depender da configuração do acordo de saída negociado com Bruxelas, especialmente em se tratando do acesso ao mercado único europeu, da livre circulação de pessoas e da contribuição para o orçamento da União Europeia. Em segundo lugar, o impacto também vai depender do nível de integração econômica entre cada país do bloco com o Reino Unido. Entretanto, antes de qualquer coisa, o Reino Unido deve ativar o artigo 50 para que as negociações comecem. On EU that allows a member state to notify of its withdrawal and oblige the EU to negotiate with that state. No momento, ainda não é possível avaliar os efeitos econômicos da Brexit, mas existem cenários hipotéticos. Além disso, alguns impactos são impossíveis de se medir estatisticamente, e por causa do prazo de 2 anos para as negociações da saída do Reino Unido, é possível que os efeitos reais de médio prazo sejam notados apenas após 2020. Of medium-term real effects could be observed only from 2020. Sim, esse período é muito incerto e diferentes países europeus poderiam sofrer diferentes impactos. Você acredita que já seja possível identificar possíveis impactos da Brexit para a economia portuguesa? É importante destacar a importância histórica do Reino Unido como parceiro comercial de Portugal, com o primeiro acordo comercial entre as duas coroas em 1294. Atualmente, a importância do Reino Unido para a economia portuguesa vem do investimento estrangeiro direto, da imigração e da receita significativa no setor de turismo. Through foreign direct investment, immigration destination and significant source of revenues in the travel sector. Já que os impactos da Brexit ainda não são claros, eu vou responder à sua pergunta com um cenário de integração econômica, através de alguns números divulgados pelo Banco de Portugal e pelo Instituto de Estatística. O Reino Unido é a terceira maior fonte de investimento estrangeiro direto, em termos de ações, após os Países Baixos e Luxemburgo. Em 2015, o Reino Unido representou 7,3% desses investimentos e desde 2012, o crescimento médio tem sido de 12%. As remessas de cidadãos portugueses vivendo no Reino Unido têm aumentado a cada trimestre pelos últimos 2 anos. A conta corrente com o Reino Unido, que inclui bens, serviços e renda, tem sido favorável a Portugal desde 1996, quando os primeiros dados foram disponibilizados. With UK, that includes goods, services and income, it has been favorable to Portugal at least since there are available data, that is 1996. Desde 2012, o crescimento médio anual da conta corrente tem sido de quase 25%, e o setor de turismo é responsável por 2/3 desse desempenho. Em 2015, o Reino Unido se tornou a principal fonte de receita de serviços de turismo, ultrapassando a França com 23,3% da demanda por acomodação turística. Surpassing France, as well as of international tourists hosted by the overall means of accommodation, representing 23.3% of all travel demand accommodation.
Levando em conta esses números, além do Reino Unido ser o quarto maior mercado exportador de bens de Portugal e um dos maiores mercados para serviços, as perspectivas futuras para a taxa de câmbio do par Libra-Euro poderiam prejudicar a atração das exportações portuguesas para os consumidores britânicos e a competitividade dos exportadores portugueses. Além disso, dependendo dos detalhes do acordo da saída do Reino Unido, os exportadores portugueses poderiam enfrentar novos desafios como burocracia, barreiras aduaneiras e tarifas. Portuguese exporters may have new challenges to deal with, facing red tape like paperwork, customs, clearance and duties and taxes. Nesse cenário hipotético, se Portugal não encontrar novos mercados para seus bens e serviços, eles poderiam assumir esses custos, diminuindo as margens de lucro ou repassando para o consumidor, prejudicando a competitividade diante de outros produtos. Resumindo, seria interessante para o Reino Unido e a União Europeia um acordo de saída que minimizasse os efeitos adversos desse processo. André, muito obrigada pela participação e por compartilhar seus comentários com a gente. Obrigado pelo convite. É sempre um prazer falar com a Ducascope TV. Obrigada. Isso encerra nossa entrevista, diretamente dos estúdios em Genebra. Mas continuem conectados e não deixem de compartilhar seus comentários com a gente. Até mais.